tarde, meus irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para mais uma palestra do grupo Irmãos de Célia Lúcius da Escola Jesus Cristo. E nosso estudo de hoje será sobre a mensagem A Casa do Coração, que está no capítulo 2 do livro De Jesus para os que Sofrem, de Clóvis Tavares. Preparando os nossos pensamentos para a prece inicial, eu vou ler o versículo 45 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas, onde Jesus diz: O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de mais um estudo, de mais uma reflexão acerca da Tua Palavra. Pedimos, Senhor, que ajude-nos a compreender os Teus ensinamentos e trazê-los para a nossa vivência diária. Pedimos, Senhor, que nos auxilie nas tomadas de decisões dos nossos dias, para que possamos ter a certeza de que estamos seguindo os caminhos que o Senhor quer para nós. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para o entendimento. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, no livro Boa Nova, escrito pelo nosso irmão Humberto de Campos, está escrito que o reino do céu, no nosso coração, deve ser o tema central da nossa vida. E tudo mais é acessório, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre, as esperanças centrais do espírito. Então nós entendemos que a construção do reino de Deus aqui na terra se dará no coração dos homens, que é a mensagem que Jesus veio nos trazer através da Boa Nova. No provérbio de Salomão, capítulo 4, Salomão, que foi rei de Israel, o filho de Davi, que teve a oportunidade de pedir qualquer coisa que ele quisesse a Deus. E, ao invés de pedir riquezas e poder, ele pediu sabedoria. E Deus concedeu a ele a sabedoria que ele queria. Salomão escreve no capítulo 4 de Provérbios, no versículo 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E no livro Jesus no Lar, que nos foi ofertado por Néio Lúcio, através da psicografia de Chico Xavier, Jesus diz em uma de suas reuniões com seus apóstolos: enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus
e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Então, nós compreendemos a importância de guardarmos o nosso coração, de separarmos o nosso coração para Deus. E no capítulo que estudaremos hoje, intitulado A Casa do Coração, Clóvis Tavares utiliza como epígrafe o versículo 19 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, onde ele diz: Maria guardava todas estas coisas, meditando-as em seu coração. Maria, quando ouviu dos pastores de Belém a respeito do aparecimento dos anjos que lhes anunciaram o nascimento de Jesus, e eles foram até o local onde Jesus havia nascido e contaram tudo para Maria. E ela guardava tudo aquilo que ela ouvia em seu coração. Então, meus irmãos, Clóvis Tavares escreve nesse capítulo tão bonito, que tem um título tão perfeito, com tanta harmonia, que é A Casa do Coração. E ele diz: espíritos sábios e benevolentes, ou filósofos da terra, altas vozes das mais antigas culturas do mundo, ou singelas expressões de sabedoria do povo, tanto quanto o espírito e a essência dos ensinos evangélicos, tudo e todos nos falam da instabilidade dos nossos sentimentos e emoções. Sinal de nossa imperfeição, podemos admitir, testemunho de nossa imaturidade espiritual. Por isso é também nossa, de todos nós, muitas vezes, aquela tragédia do pobre coração paterno a clamar em lágrimas a Jesus: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. É aquele pai que pede pela cura de um filho, mas ele diz a Jesus: Senhor, se tu podes, cura o meu filho. E Jesus se entristece quando escuta estas palavras: se tu podes. E Jesus responde: tudo é possível àquele que crê. Então aquele pai de coração quebrantado diz: eu creio, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Clóvis Tavares continua então: é triste, mas é assim. Somos e não somos, cremos e não cremos, amamos e não amamos, numa antinomia dolorosa ou apática de nossa alma. É aquela personalidade oscilante de que nos fala Pietro Baldi ao estudar esse equilíbrio instável de nossa natureza psíquica. Agimos e sentimos, criamos hábitos e forjamos caracteres, movidos às vezes pela nossa consciência de superfície, a nossa consciência ainda muito superficial. Quase sempre, entretanto, nossos pensamentos, desejos, atos, hábitos, caracteres, conduzindo-nos a destinos felizes ou desventurados, tipificam aquela verdadeira reação em cadeia das lições de Buda. Essas forças imponderáveis da alma são filhas dos milenários e desconhecidos impulsos da subconsciência a emergirem dos porões e subterrâneos, as mais vezes dantescamente infernais de nosso mais remoto passado.
Então, meus irmãos, essa nossa incapacidade de nos mantermos firmes e fiéis em nossos propósitos, muitas vezes, está associada às lembranças que trazemos ainda do nosso passado espiritual. E Clóvis Tavares continua dizendo: considerando essa fissuração de nossa vida espiritual, nossos sábios instrutores, em todos os tempos, têm assinalado a necessidade de buscarmos o equilíbrio do coração e o discernimento do espírito. Então, duas coisas que precisamos buscar sempre: o equilíbrio do coração e o discernimento do espírito. Em outras palavras, continua, a urgência de promovermos ou acelerarmos voluntária e conscientemente o nosso processo de maturação psíquica. Então a nossa mente ela precisa amadurecer. Nós precisamos amadurecer o nosso entendimento, a nossa capacidade de compreensão das coisas. E Clóvis Tavares continua: como se, com lucidez de espírito, tomássemos as rédeas ou o volante de nossa própria evolução, atendendo aos sinais vermelhos ou verdes do caminho da vida. Segundo a expressão significativa do generoso benfeitor espiritual, seria isso: evolução dirigida. Então, quando nós estamos atentos aos sinais vermelhos e verdes dos nossos caminhos da vida, a evolução dirigida é uma lição que Kelvin Van Dine nos traz no livro Técnica de Viver, psicografado por Valdo Vieira. E ele diz assim: expressa o máximo escopo da existência, a evolução espiritual que desponta da vivência evangélica, evolução dirigida porquanto a lida cotidiana pode transitar sob os ensinamentos de Jesus ao modo de carro em rodovia tecnicamente edificada. Para evitar acidentes e atropelos, basta obedecer aos sinais estabelecidos. Então, olha que comparação tão bonita quando nós seguimos atentamente aos sinais que a vida coloca adiante de nós. Nós temos a certeza de que estamos seguindo num caminho seguro, livre dos acidentes e dos atropelos. Basta obedecer aos sinais estabelecidos. E que sinais são esses que foram estabelecidos para nós? Senão os sinais que Jesus nos trouxe através do seu Evangelho. Jesus nos deixou o roteiro, a forma que devemos viver e lidar uns com os outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros. E dessa forma teremos uma garantia de que estamos seguindo num caminho seguro, num caminho livre de acidentes e atropelos em nossas vidas. Clóvis Tavares então continua: importa vencer os estágios de desequilíbrio num máximo esforço de concordância com as normas da lei divina. Então, para vencer os estágios de desequilíbrio que passamos, temos que nos esforçar ao máximo para viver de acordo com as normas da lei divina. A dissonância da vida interior, que é a fase do desequilíbrio, nos leva ao sofrimento retificador, moral ou mesmo físico. Então, quando nós dissoamos desse caminho reto, desse caminho seguro, nós
somos levados pelas nossas próprias escolhas ao sofrimento que é retificador, seja ele moral ou físico. Isso que se passa em nosso mundo psíquico é também verdadeiro. Mutantes mutandis, que do latim significa mudando o que precisa ser mudado, isto é, tendo transformado tudo aquilo que é necessário ser transformado em todos os segmentos da vida na face do planeta. No ambiente familiar ou religioso, nas estruturas políticas, sociais ou econômicas, é uma, a lei que rege o universo, embora distorções ou arritmias temporárias, a lei do equilíbrio tende a afirmar-se mais cedo ou mais tarde em todos os setores da vida. Então, mesmo que o mundo passe por arritmias, por desequilíbrios temporários, a lei de Deus, ela faz com que tudo se ajeite, com todas as coisas se ajustem da forma mais apropriada para o bem de todos nós. Continuando, Frederico Helckert foi um delicado poeta alemão, precursor do parnasianismo em sua pátria. Nascido em 1788 em Schweinfurt, desencarnou em 1866. Um famoso poemeto seu foi traduzido pelo grande vale filósofo português Antero de Quental. É uma advertência delicada e solene. Sua beleza poética não esconde a profunda lição de espiritualidade. Seus versos assinalam esse dualismo fenomênico sempre presente em nossas vidas, recuos e avanços, fluxos e refluxos, quedas e ascensões. O poemeto de Helckert enfoca a nossa psicologia hedonística, mostra os desvarios a que o prazer enlouquecido nos conduz entre as expressões de enganosa felicidade. E adverte-nos fraternalmente que essas vozes e esses risos, filhos de sentimentos desvirtuados, nos conduzem a tristes e amargos caminhos de sofrimento. Meditemos na lição do poeta, aqui transcrita para a nossa reflexão à luz do Evangelho. Então, o poemeto é o seguinte: o coração tem 2 quartos, moram ali, sem se ver, um a dor, noutro o prazer. Quando o prazer no seu quarto acorda cheio de ardor, no seu adormece a dor. Cuidado, prazer, cautela, canta e ri mais devagar, não vá a dor acordar. Então, meus irmãos, o excesso de prazer, a busca excessiva pelos prazeres do mundo, pela satisfação da carne, é responsável pelo despertar da dor. E Clóvis Tavares continua para concluir. Excessos de toda espécie, sinuosidades de conduta, ciladas ou ardis em busca de prazeres bastardos, compromissos no vasto mercado das corrupções sutis, ofensas à dignidade alheia, todos esses desequilíbrios que atingem a balança da retidão interior são geratrizes de sofrimentos, sempre saneadores, é verdade, mas amargos, amaríssimos, o mais das vezes. A semelhança de nossa Mãe Santíssima, embora noutro sentido, não de doces lembranças, mas de cuidadosa vigilância. Pensemos nessas coisas, meditando-as em nossos corações. Então, meus irmãos,
Pensemos nisso. Tenhamos cuidado com os caminhos que escolhemos. Nós temos dado por Deus a nós a nossa consciência que sabe, em praticamente todas as oportunidades, discernir o que é certo e o que é errado. Discernir o bem e o mal. E se ainda não temos discernimento, peçamos a Deus o discernimento, que Ele nos dará discernimento. E se ainda não temos sabedoria, peçamos a Deus por sabedoria, como fez Salomão, que Ele nos dará sabedoria. E à semelhança de Maria, nossa Mãe Santíssima, pensemos nestas coisas, meditando-as em nossos corações. No livro de Ezequiel, o profeta, no capítulo 36, versículo 26, o Senhor nos diz: também vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então Deus está nos oferecendo essa oportunidade de tirar de nós o coração de pedra para nos dar um coração de carne, um coração que sente, um coração que se solidariza com o próximo, que busca ao próximo. E lembremos-nos também, meus irmãos, que na parábola do semeador que nos contou Jesus, o semeador, ele semeia em todos os lugares. Então a palavra de Deus é semeada para todos. Mas todos esses lugares que recebem esta palavra de Deus, independentemente da terra, se é boa ou ruim, a semente está caindo na terra dos nossos corações, de forma independente de como esteja o nosso coração. A terra boa não é um privilégio, é um comportamento que devemos ter. Então, meus irmãos, Jesus diz: são aqueles que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retém-na e dão frutos pela perseverança. Ouçamos então, meus irmãos, as palavras de Jesus, mantendo os nossos corações retos e bons, para que essa palavra possa ser retida em nossos corações e pela nossa perseverança na fé, pela nossa perseverança na palavra de Deus, possamos produzir os frutos que Deus espera de cada um de nós. Elevemos então a Deus os nossos pensamentos e vamos pedir a Deus que nos guarde o nosso coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de reflexão acerca da tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar presente nos nossos pensamentos, que orientam as nossas palavras, que orientam as nossas atitudes, que determinarão os nossos destinos. Que possamos dar espaço para que o Senhor sejamos escolher, Senhor, com sabedoria, os caminhos que levam a Ti. Com entendimento, Senhor, possamos escolher os caminhos da retidão. Que não tenhamos um coração vacilante, mas que tenhamos um coração fiel a Ti. Que a nossa fé não desfaleça, Senhor. Que nós não venhamos a desanimar, Senhor.
que os ventos fortes e impetuosos, que as ondas do mar agitado não nos façam perder as esperanças, perder a fé. Fica conosco, Senhor. Guarda o nosso coração, que nós possamos reter as Tuas palavras em nosso coração, para que possamos construir dentro de cada um de nós o Teu reino neste mundo. Fica conosco e guarda-nos na Tua santa paz e despede-nos, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja.